Belo Horizonte. Uma tela de oportunidades tecida com o ouro da ambição. Entre colinas que guardam segredos e arranha-céus que espelham a vaidade, o engenheiro Flávio construiu seu império. Seu nome já era sinônimo de grandiosidade e sucesso. Mas para ele, a cidade era apenas um tabuleiro. Cada rua, cada propriedade, cada relacionamento. Tudo se resumia a um jogo de poder e aquisição implacável. Ele não construía apenas arranha-céus que tocavam o céu. Ele construía impérios pessoais sobre as fundações mais frágeis e perigosas, a confiança alheia e heranças vastas. E para que seus próprios alicerces financeiros fossem inabaláveis, ele precisava das bases certas. Bases com herança, vultosa, desprotegida, e com uma esposa que se tornaria descartável. A primeira colheita, a primeira fundação, veio com Márcia. Uma família tradicional, um patrimônio vasto. Flávio orquestrou a conquista com a precisão de um cirurgião. Ele era o genro perfeito, o marido dedicado, o companheiro que não deixava faltar um "eu te amo" no momento certo. Um gesto de carinho, ensaiado para testemunhas. Uma demonstração pública de afeto que, por trás das portas fechadas, se desvanecia em frieza e indiferença. Tudo meticulosamente calculado. Uma performance impecável para mascarar a ausência total de amor e a presença de um único desejo ardente: o dinheiro dela. A fortuna de Márcia se somou à sua, solidificando seu status e sua reputação na cidade. Ele era o predador que se disfarçava de príncipe encantado com uma perfeição assustadora. E quando essa fonte inicial se esgotou em seu benefício, quando não havia mais o que extrair, ele seguiu em frente, sem olhar para trás, sempre com aquele sorriso impecável, aqueles olhos que prometiam um futuro brilhante, um futuro que para suas esposas, invariavelmente, não existia a longo prazo. A segunda vez, o alvo era Cássia, outra herdeira de Minas Gerais, agora sem os pais para supervisionar sua vasta fortuna. Mais uma família tradicional, outra herança considerável a ser agregada ao seu império em expansão. 5 anos de casamento. 5 anos de uma fachada perfeita de felicidade e prosperidade crescente, ensaiada dia após dia nos jantares, nos eventos sociais, nos encontros de família. Ninguém via a ausência de alma naqueles olhos charmosos, a frieza calculista por trás de cada elogio, cada gesto de carinho. Ninguém percebia que o amor que ele demonstrava era apenas a isca perfeita para prender a vítima na jaula dourada. Ninguém, exceto talvez a única alma tão retorcida quanto a sua, a única cúmplice de seus segredos mais sombrios, a parceira em seus planos mais nefastos, que dividia não apenas seu lar, mas a escuridão de sua ambição. Por trás da figura pública do engenheiro de sucesso Flávio, havia uma sombra permanente, uma presença constante que compartilhava não apenas seu lar em Belo Horizonte, mas a escuridão de sua alma. Sua mãe, Dona Carla, frágil apenas na aparência, com a doçura de uma avó que poderia estar tricotando no sofá. Mas a doçura era um disfarce perfeito. Seus olhos, quando a guarda baixava, guardavam uma cumplicidade cruel, um amor materno totalmente distorcido, beirando o delírio. Um amor que via no filho uma extensão de si mesma, um ser superior, digno de tudo, a qualquer custo. Um narcisismo psicopático compartilhado, onde um alimentava o outro. Ela não era apenas a mãe que o amava incondicionalmente. Era a parceira no crime, a facilitadora, a mente silenciosa que ajudava a tecer a teia da morte com fios de afeto simulado e veneno real. Ela o idolatrava, acreditava em sua genialidade e, sem um pingo de questionamento moral, sem hesitação, tornava-se a mão executora de seus planos mais cruéis. Ele era o cérebro, o estrategista frio e calculista, o que escolhia as vítimas com base no tamanho de suas heranças e, crucialmente,
na falta de proteções familiares fortes, como pais vivos para questionar uma morte súbita. Ela era a executora paciente e meticulosa, a mão que preparava as refeições com carinho fingido, que cuidava da casa com a dedicação de anos e que administrava a morte com a precisão de uma cientista perversa. Utilizavam um veneno sutil, difícil de detectar, escolhido a dedo para mimetizar os sintomas de um infarto fulminante, de uma falência de múltiplos órgãos, administrado em pequenas doses, quase homeopáticas, dissolvido em comidas, bebidas, ao longo de semanas, meses. Uma morte lenta, disfarçada de doença, de fraqueza do corpo. Algo que os médicos veriam como a fragilidade da natureza humana, como destino inevitável, nunca como crime. Uma dança macabra de cumplicidade e morte lenta que eles aperfeiçoaram ao longo dos anos, invisíveis sob a máscara da família perfeita. 5 anos. O tempo perfeito para a herança de Cássia estar inteiramente ao alcance de Flávio, livre de impedimentos legais ou familiares. O casamento havia cumprido seu propósito financeiro. Era hora de fechar o ciclo, de colher a última parcela da fortuna. Cássia, em sua inocência, completamente alheia ao banquete macabro servido em seu prato, sentava-se à mesa, talvez falando sobre planos para o futuro, sobre uma viagem romântica com Flávio, sobre a vida que ela acreditava ter com o marido e a doce sogra que a tratava com tanto carinho. Um futuro que, para ela, estava prestes a terminar naquela noite. Dona Carla, com a naturalidade de anos de prática em simular carinho e em administrar venenos, com a frieza de quem já havia feito isso antes e faria de novo, executava sua parte. A dose final, a gota letal que se somava ao acúmulo de pequenas doses administradas ao longo dos últimos meses, dissolvida na sopa favorita de Cássia, misturada com a perfeição de quem entende de venenos silenciosos e paladares desatentos. O veneno, cuidadosamente escolhido para mimetizar os sintomas cardíacos, para simular um ataque fulminante, se unia ao corpo de Cássia, fechando o ciclo da vida dela como se fecha um negócio lucrativo. A morte disfarçada de infarto súbito. Ninguém desconfiaria da idosa gentil, a Dona Carla que cuidava da casa e da família com tanto carinho. Ninguém desconfiaria do engenheiro de sucesso, o Flávio renomado, o marido devastado pela perda súbita da esposa amada. A perfeição fria, cruel e brutal do crime. A cumplicidade silenciosa e doentia no ato final. Querida, a sopa da mamãe está divina hoje. Você precisa provar mais. Ela colocou um ingrediente secreto. Sim, querida, coma bem. Você parece um pouco pálida ultimamente. Precisa se fortalecer para a nossa viagem que Flávio planejou. Obrigada, meu amor. Obrigada, minha sogra querida. Vocês são tão bons para mim. Não sei o que faria sem vocês. A morte veio exatamente como planejado, com a precisão de um relógio suíço na calada da noite. Silenciosa, insidiosa, mimetizando o infarto fulminante que Dona Carla e Flávio tanto ensaiaram e esperaram. Cássia morreu em seu próprio lar, naquela jaula dourada de luxo que, ironicamente, selou seu destino. O engenheiro Flávio desempenhou seu papel de marido em luto com uma maestria assustadora, digna dos palcos mais exigentes. Atores de Hollywood invejariam sua performance. Chamou a emergência com a voz trêmula. A família de Cássia com a notícia chocada. Aquela que restou sem os pais para fazer perguntas. Os amigos com a dor forjada e as palavras certas. Lágrimas nos olhos, talvez falsas. A voz embargada. Tudo calculado para parecer a mais pura, desesperadora dor de uma perda súbita e inexplicável. Ninguém suspeitou. Nem os médicos que a atenderam, nem a família ou amigos de Cássia. O laudo médico confirmou: causa natural.
falência cardíaca súbita. A fachada de luto impecável de Flávio foi o toque final. A herança de Cássia. O objetivo final deste ciclo passou sem questionamentos para o viúvo desolado. O plano de mãe e filho funcionou mais uma vez, perfeito em sua execução fria. O primeiro gole foi dado há muito tempo, em doses homeopáticas. A dose final apenas fechou o ciclo do crime perfeito. A perfeição fria, cruel e brutal da ambição sem limites, mascarada pela aparência de uma família respeitável. E a promessa silenciosa, um pacto de sangue renovado nos olhos frios de ambos, de que haveriam outras colheitas, outras vidas a serem ceifadas, outras fortunas a serem roubadas, para aumentar o império construído sobre a morte. Sob a fachada de sucesso impecável do engenheiro Flávio e a aparência inofensiva e amorosa da matriarca Dona Carla, um pacto mortal foi selado com o veneno do cravo negro. Mãe e filho, unidos por um amor doentio que beira a cumplicidade psicopática e uma ambição sem limites, executaram mais uma vez seu plano cruel, colhendo a fortuna de Cássia e deixando para trás apenas o rastro silencioso e indetectável de uma morte natural que ninguém questionou, mas segredos assim, crimes frios e calculistas executados com tamanha perfeição, raramente permanecem enterrados para sempre sob laudos médicos e choros fingidos. A ambição cega pode levá-los a se tornarem descuidados. Uma ponta solta, um olhar desatento, talvez uma conversa ouvida por acaso. Alguém pode começar a suspeitar. E quando isso acontecer, quando a verdade começar a rastejar para fora das sombras que eles tanto cultivam, o próximo gole do veneno pode ser para quem ousar questionar o império de mentiras que Flávio e Dona Carla construíram com vidas alheias. Eles acreditam ser intocáveis, mestres do jogo, invencíveis em sua crueldade. Irão até a última consequência, pisando em quem for preciso, custe o que custar, para proteger seu poder, seu dinheiro e seu status. Mas será que a perfeição existe no crime? Ou a queda é apenas uma questão de tempo? Será que eles já cometeram o erro que os levará à ruína? O jogo cruel do cravo negro está apenas começando, e a próxima peça no tabuleiro da morte pode ser fatal. Para eles, ou para quem se aproximar demais. O veneno da ambição e da crueldade em família foi administrado. Mas a que preço? Acompanhe a novela O Cravo Negro na playlist do canal para descobrir quem será a próxima vítima deste pacto sombrio. Quem ousará descobrir a verdade por trás das mortes naturais? E se este plano perverso entre mãe e filho será finalmente desmascarado? Encontre a playlist aqui. Se você não tem medo de olhar para a escuridão da natureza humana, se os crimes frios e calculistas te prendem do início ao fim, e você ama thrillers que te deixam sem fôlego e perturbado, inscreva-se no Trama Novelas. Ative o sininho para ser o primeiro a saber quando o próximo capítulo desta trama perturbadora e novas novelas sombrias forem lançados. Junte-se à nossa comunidade. O suspense continua. Trama Novelas.